Olá. Bom, isso aqui é um teste para um projeto futuro próximo aí da APAGRE. Portanto, hoje a gente vai trazer um dos nossos consultores para bater um papo e para ajustar algumas questões aqui dessa live aqui pela APAGRE, ok? Vou aguardando aqui as pessoas chegando, esperando o nosso entrevistado de hoje, que ele já chegou, o Luiz Fernando. Então eu vou começar da maneira como a gente tem estabelecida por aqui, ok? 3, 2, 1. Boa tarde a todos e todas que acompanham a movimentação do agro, tão importante para a nossa sociedade e sempre trazendo novidades. Esta é a maratona de lives da APAGRE Soluções Agronômicas, que trará durante toda esta semana, aqui pelo Instagram, sempre no horário das 14 horas, informações sobre o trabalho no campo, com a experiência do nosso time de profissionais e também de convidados de outras instituições do mesmo setor. Meu nome é Daniele Ritt e para a nossa conversa de hoje trazemos o engenheiro agrônomo Luiz Fernando Magron Zanúncio. O Luiz Fernando ele é consultor técnico da APAGRE há 16 anos e que presta atendimento a toda a região de Assis, no interior de São Paulo. O Luiz Fernando também vai nos contar aqui sobre a sua experiência e fazer uma análise sobre o momento atual da agricultura, especialmente na região em que ele atua. Enquanto o Luiz Fernando chega por aqui, eu informo que a nossa conversa será gravada e poderá ser acompanhada depois nos canais da APAGRE pelo Instagram, Facebook e YouTube. Vou chamar o Luiz Fernando, que já está aqui. Para quem está chegando, eu quero informar que esse é um teste que nós estamos fazendo para um projeto da APAGRE aí num futuro próximo, ok? Para o nosso bate-papo de hoje, aqui na maratona de lives da APAGRE com especialistas. Olá, Luiz Fernando, seja bem-vindo, muito boa tarde, obrigada por participar aqui com a gente dessa nossa live, desse nosso teste, né, primeiramente. Boa tarde, Dani, boa tarde a todos de casa, a todos aí que estão participando dessa live de hoje, né? Agradecer um pouco o convite, né, a oportunidade de poder estar falando com vocês e espero contribuir aí para um pouco sobre informações sobre a APAGRE, sobre o nosso mundo agro, né, sobre o que tem acontecido de novidades, o que tem de mais novo dentro do mercado. Então, sigo à disposição aí para perguntas, esclarecimentos, o que a gente puder conversar. Espero ser um bate-papo bem legal aí com todos. Com toda certeza, você tem aí 16 anos de experiência como consultor técnico apenas na APAGRE, né? 16 anos na APAGRE você está. E aí, Luiz Fernando, eu queria que você trouxesse um pouco, você atua na região de Assis, interior de São Paulo, especialmente, né? E eu gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre quais as principais culturas na sua região e como o agro vem evoluindo por aí nesses últimos tempos. Perfeito. Como disse, realmente estou há 16 anos, né? Então desde a minha história na APAGRE, desde a minha formação pela Exalc em Piracicaba em 2004, a partir daí já trabalhei estágio profissionalizante voltado à agricultura de precisão, fertilidade de solo, né, junto com o professor Molim, e desde então acompanho a APAGRE, né? Então até hoje só trabalhei com isso durante a minha trajetória no agro e inclusive nessa região aqui de Assis, em São Paulo. Então aqui a gente tem as principais culturas aí, soja, milho, cana-de-açúcar, além da gente ter pouco de mandioca, temos amendoim, né, outras culturas também, mas a minha história não se resume somente a essa região em si, né? Então eu acompanhei um pouco da evolução e da história da APAGRE ao longo de todas as unidades que a gente foi expandindo, né? Seja no Cerrado, acompanhei bastante Maranhão, Bahia. Hoje também participo como gestor da região do Mato Grosso, né? Então, dentro da minha unidade de São Paulo,
ainda atuo no Mato Grosso do Sul e parte do norte do Paraná, né? Então, que são cenários muito parecidos com essa nossa região, e ela evoluiu bastante, não só a agricultura em si, né, desde aqueles de 16 anos atrás, quando eu entrei, mas o próprio assunto que a gente lida mais, né, que é a agricultura de precisão. Ela teve uma forte evolução nos tempos, né? Participei dos primeiros projetos onde eram equipamentos, era um pouco acessível, era uma dificuldade muito grande, era coisas para, como a gente pode dizer, para inglês ver, né, que parecia que não tinha acesso ao produtor brasileiro, mas o pessoal apostou nisso e foi evoluindo juntamente com as ferramentas. Então, hoje é uma região considerada de ponta também dentro da produção agrícola, e eu tenho participado e tenho ajudado a turma a desenvolver em função disso. A agricultura de precisão, ela vem evoluindo, e como é que você tem notado aí em relação aos produtores? Eles já estão bastante engajados nesse sentido? Ainda existe alguma resistência? Isso. Assim, na região especificamente que eu estou, né, inclusive uma dos meus trabalhos que eu fiz de conclusões de cursos, de teses, era a agricultura de precisão voltada a pequenos e médios produtores, né, que esses sempre teriam a maior dificuldade para entender ou para viabilizar um projeto dessa maneira. E isso realmente evoluiu mesmo. Então, hoje, um dos principais fatores foi o acesso mais rápido à informação, o custo barateou bastante esse tipo de equipamento. Então, uma coisa que antes eram feitas aplicações por zonas, por uma parte da fazenda aplica uma dose, outra parte aplica outra. Isso daí foi sendo melhorada com a entrada dos equipamentos, com a entrada das máquinas já aptas para isso, e mesmo aquele pequeno produtor, ele conseguiu fomentar e conseguiu aplicar dessas novas maneiras. E aí, com isso, hoje, todos os principais produtores, os principais que sempre estão aí com as melhores produtividades, em relação aos outros, sempre estão participando de alguma maneira dentro desse mercado de agricultura de precisão. Seja para gerenciar melhor as informações, seja para aplicar os insumos de forma correta e evitar com isso tanto desperdício de dinheiro quanto melhorando o aumento de produtividade, né? Então você tem várias vertentes que fez com que a agricultura de precisão tomasse uma proporção grande, e hoje eu considero que, pelo menos na minha região, nas regiões de melhores produtores, a adoção ela é muito grande já da tecnologia. Sem contar que ajuda demais na organização da fazenda como uma empresa, né, Luiz Fernando? Isso, então, essa palavra que a gente usa bastante, que é a gestão das propriedades, né, um dos serviços, a gestão da fertilidade, a gestão em si é justamente isso, né? Eu não gosto muito de usar a agricultura de precisão como é uma ferramenta de economia, uma ferramenta que vai gastar menos, que vai economizar aqui, depende, né? Porque a gestão ela não é exatamente economia. A gestão se eu identificar um ponto que vale a pena um investimento e aquele ponto vai justificar um gasto a mais retornando em produtividade, eu prefiro fazer esse investimento, né? Então e não necessariamente que eu vou buscar só pontos de economia. Só que acaba acontecendo muito isso porque o produtor tem uma característica de acabar aplicando ou usando insumos além do necessário. Então existe uma tendência de haver economia na maior parte dos casos. Não que seja uma verdade absoluta e que vai acontecer sempre. Eu prefiro olhar para o lado buscar o máximo potencial produtivo. Se para buscar esse potencial eu vou precisar investir em pontos ou outros, ele vai fazer com critério e vai ser muito mais assertivo na decisão. Eficiência, né, Luiz Fernando? Essa é a palavra, exatamente. Luiz Fernando, e com a pandemia, quais têm sido os principais desafios de quem trabalha no campo? Eu acho legal esse assunto que você está perguntando, porque assim, o principal problema que eu acho que eles encontraram quando a pandemia entrou
foi assim, acabaram visitas em fazendas, acabaram eventos que unia todo mundo para discutir informações. Então, os corpos agronômicos, revendas fechadas, dava-se a impressão que ia parar tudo, não ia ter informação de nada, o processo ia se interromper, o acesso à informação ia ser comprometido, e aí, por ironia dos destinos, aconteceu o contrário. Surgiram a oportunidade desses trabalhos via online, né, dos canais digitais, inclusive essa conversa que a gente está tendo agora é uma iniciativa que se expandiu bastante, ou seja, aquele acesso à informação que parecia que ele ia ser comprometido pela diminuição das visitas, pela diminuição do contato direto, né, que é muito comum entre consultor e produtor, esse contato próximo, parecia que ia ser comprometido, na verdade tomou uma outra grandeza. Hoje o acesso da informação ficou muito grande, ajudou o pessoal a utilizar dessas ferramentas que já existiam, né, mas eram um pouco difundidas. Você observa eventos que a PEAGRE tem participado, ou que nós temos participado com alta quantidade de público, né? Ou seja, então a informação ela acabou ficando acessível, a agricultura acabou não parando, porque continua ativo, não é um trabalho onde envolve contato muito direto de pessoas, então foi liberada essa questão, então a pandemia não afetou tanto dessa maneira. Acho que para mim foi positivo, porque ainda abriu esse espaço para que o acesso à informação torne cada vez mais próximo. Muito interessante você falar isso, inclusive o CEO da APEAGRE, o Sérgio Góes, participou ontem de um painel sobre fertilidade do solo, com diversos especialistas também no assunto, pela Farming Show 2020, que foi totalmente virtual, online. Esse ano, inclusive, está acontecendo ainda hoje, né? Hoje Perfeito. Termina, é o último dia da Farming Show e a PEAGRE tem participado desse evento também. Luiz Fernando, como você falou, não importa o momento, né? E até já virou um bordão. O agro não para. Comenta sobre isso. Você até escreveu um artigo para o blog da PEAGRE, para as redes sociais aí da PEAGRE por esses tempos, falando sobre isso, que o agro não para e nem nunca parou. Isso, exatamente. Esse trocadilho naquele texto que está disponível para o pessoal de casa acessar e também entender justamente sobre esse assunto. E eu acabei fazendo um trocadilho dizendo que não que ele não para, né? Que ele nunca parou, não deve parar tão cedo, né? Porque é a máquina que faz o Brasil girar, né? É a agricultura que sustenta esse país por um longo tempo e deve sustentar. Então, é por isso que eu digo que ele não é que ele não para, ele não parou e vai continuar vai continuar dessa maneira por muito tempo, né? Então, é exatamente nessa linha da história da pandemia versus o agro não para que eu escrevi aquele texto e vale a pena quem quiser consultar, está lá disponível nos nossos blogs. Pelo www.apeagre.com.br. Ainda bem que não para, né, Luiz Fernando? E como consultor técnico da APEAGRE há 16 anos, você tem aí uma larga experiência e eu queria que você contasse com quais serviços você pode auxiliar tanto o produtor como as usinas nas regiões em que você atua aí com a sua equipe também, né? Ah, perfeito. Isso, aí vem a gama de serviços que a APEAGRE, algumas ela foi inclusive pioneira dentro do mercado nacional, né? Então a APEAGRE, como todos sabem, ela nasceu em 2002, né? Então quando os projetos ainda praticamente não existiam quase em escala comercial, e com isso a APEAGRE foi desenvolvendo algumas estratégias e foi adaptando algumas outras, né? Trazendo informações de fora. E com isso foi criando o nosso portfólio de serviços que hoje é bem estabelecido e ajuda muito para o produtor. O principal deles é a gestão da fertilidade do solo, que essa é uma metodologia de amostragem que envolve diversas técnicas, né? Desde a amostragem via talhão versus amostragem por zonas ou por células,
amostragens direcionadas, né, por imagens de satélite, amostragem de solo direcionada por colheita, né, então por diversas maneiras, além da amostragem em grid, né, então você tem métodos diferentes de coleta de solo e a partir daí interpretações diferentes com as aplicações dos dados gerados. Então a Peagri sempre foi bastante reconhecida como uma empresa de boas recomendações, né, de boas estratégias, né, que foram sendo criadas ao longo desses anos, né, com as experiências, adaptando fórmulas, adaptando estratégias de recomendação e tentando acertar cada vez mais em cima disso. Então é um trabalho específico de gestão de fertilidade usando ferramentas de agricultura de precisão. Além disso, a gente tem compactação de solo, que a gente faz diagnóstico em função disso, né, criando regiões de mais ou menos resistência à penetração, e aí com isso resistência ao sistema radicular, né, identificando lugares onde a gente pode ter perda de potencial produtivo em função de compactação. É um trabalho bastante importante também que a gente realiza, mapeamento e diagnósticos de nematóides, né? É uma das pragas hoje que mais tomam produtividade dos produtores, né? Então, e ela é muito difícil o manejo, porém, quando ela é diagnosticada cedo ou quando ela é identificada cedo, permite você tomar medidas de ações e evitar com que essa praga se prolifere de uma maneira que aí não tenha mais controle, né, ou tenha que tomar medidas muito drásticas para esse controle. Então, esse diagnóstico é bastante importante, bem realizado. Temos ainda a nossa plataforma Peagri Monitora, que naquela plataforma permite você acompanhar o índice de vegetação, NDVI, biomassa das culturas ao longo do ciclo, além de ter um balanço climático do que ocorre com as culturas, né, então um levantamento bastante completo, ainda permitindo amarrar todas essas estratégias principais dentro de uma só plataforma, né, e tentar buscar respostas. Então, assim, eu digo que dentro da agricultura de precisão, ou do manejo em geral, sempre vai existir uma ferramenta na agricultura de precisão e a Peagri sempre vai estar ali disponível com alguma solução ou com algum método. Bastante interessante que a gente tenha um lado diferente do nosso negócio, que é realmente a investigação a campo mesmo. Então, ter estrutura montada para que vai a campo e gere as informações e traga os dados para as melhores recomendações. Perfeito, prevenção, né? Isso, perfeito. Prevenção. Luiz Fernando, a gente está aqui na nossa audiência com o Lucas Marques, que também é do time Apeagri, o Nelson Dalacqua. Temos aqui amigos e clientes, o Charles Balete, o Ricardo Fialho. Então, aqui um abraço para vocês. Muito obrigada por nos acompanhar por aqui. E já que a gente está com parte do nosso pessoal aqui também, eu quero dizer que, obviamente, você não trabalha sozinho. E a Apeagri, ela conta com uma equipe capacitada para suporte em todas as operações. Eu queria saber de você quem são essas pessoas da sua equipe, o que elas fazem, né? E como é que funciona essa integração entre vocês? Ah, bacana, bom questionamento. Na verdade, a Peagri tem nos últimos anos trabalhado bem forte nessa questão, investido forte, inclusive, na questão de padronizações de processos, né? Uma criação de organograma operacional bem estabelecido, né? Ou seja, a ideia é tentar ser bastante eficiente e com qualidade, né? Então, hoje a gente tem, inclusive, certificações ISO, né, para algumas partes desses processos. E aí, com isso, a gente acabou distribuindo as equipes para que esse processo não seja interrompido e seja o mais eficiente possível. Então, por exemplo, ao meu lado eu tenho os assistentes de campo, né, assistentes técnicos de campo, como já diz o nome, são as pessoas que estão lá no front mesmo, né, onde eles estão lá gerando as informações, igual eu estava comentando na pergunta anterior. Eles estão lá coletando dados, gerando informações, claro, sempre com
com certificação, com capacitação técnica para isso, né? Então a gente investe bastante em treinamentos dessas equipes para que o trabalho seja o mais correto possível. E, na verdade, tudo isso que a gente vai trazer de recomendações e dados e sugestões para o produtor começa nessa geração de dados, né? Então eles têm uma importância muito forte nesse processo. A partir daí, eles geram as informações, eles passam por uma segunda cadeia, que são os analistas, né? Então, esses analistas, eles que captam essa primeira informação coletada, organizam esses dados, garante o rastreamento das informações, né? Trabalhando com a garantia que o processo vai se concluir, até chegar aos consultores em si a informação, e a partir daí, a gente vai até o produtor entregar as melhores estratégias. Então, observa que a gente foi criando uma cadeia de processo, uma cadeia de organograma operacional, para que nada se corrompa no meio do caminho, cada um tenha a sua função correta dentro do negócio e garanta o melhor para o produtor, que é o principal beneficiado de tudo isso. Luiz Fernando, a gente está chegando ao final desse teste que a gente fez para um projeto aí de um futuro próximo da APAgri. Foi um prazer falar com você, conversar com você, que trouxe aí, então, em pouco tempo, informações muito importantes para a nossa audiência, né? Quem quiser procurar os serviços da APAgri na região de Assis ou nas regiões que você atua, como é que faz para entrar em contato com você, Luiz Fernando? Que pena que está terminando, acho que é um bate-papo legal, né? Interessante aí para todos. A gente vai retomar, todos. A gente vai voltar. Mas é claro que eu estou sempre à disposição aí para dúvidas ou esclarecimentos, né? Pode ser via telefone, WhatsApp, né? O 18997332654, ou também por e-mail, né? luisfernando@apeagri.com.br. Além de, claro, os nossos canais em geral da APAgri, né? A própria página www.apeagri.com.br também, que ali vocês encontram informações das diversas regiões que a gente atua, algumas que eu também atuo, mas seguimos à disposição aí para o que for preciso. Então tá certo. Gente, eu conversei aqui com o engenheiro agrônomo Luiz Fernando Magron Zanúncio, consultor técnico da APAgri na região de Assis, interior de São Paulo, sobre a sua experiência ao longo desses 16 anos em campo. Luiz Fernando, muitíssimo obrigada por sua disponibilidade, viu? Te deixo aí com as palavras finais. Eu que agradeço demais aí pelo convite, Dani, agradeço o pessoal de casa aí pelo esse tempo. Eu espero aí inclusive, sinto bastante honrado, né, de poder trabalhar com esse time, de estar envolvido, né, junto com esse pessoal bastante capacitado, né? Então espero até poder ter contribuído um pouco aí informações relevantes aí desse nosso mundo agro. Então, um abraço a todos aí, contem com a gente, né, porque for preciso. É isso aí, com toda certeza. A maratona de especialistas da APAgri Soluções Agronômicas segue até a próxima sexta-feira, dia 7, sempre às 14 horas. E amanhã teremos uma entrevista feita pela diretora de marketing da APAgri, Camila Guedes, com o professor Godofredo Vitti, do Departamento de Ciências do Solo da Exalc USP, em Piracicaba. O assunto será a fertilidade do solo. Esperamos vocês novamente aqui pelo Instagram, e a entrevista de hoje fica gravada nos canais da APAgri, nas redes sociais. Obrigada e até a próxima. Até mais. Isso, gente. Foi um teste, não tem. Amanhã não tem, tá? É só um teste para a gente ver como é que fica aqui, para a gente avaliar internamente. Mas foi ótimo, Luiz Fernando. Você trouxe informações maravilhosas em pouco tempo. Nós tivemos aqui 25 minutos de bate-papo e foi muito rico. Eu creio que na próxima, certamente, você vai ser um dos especialistas entrevistados dessa maratona e vai ser, top, viu? Muito obrigada. Beleza, Dani, acho que deu certo, sim, acho que o canal aqui funcionou bem, sim, acho que dá para... Você ouviu bem, o pessoal que está aí conseguiu ouvir bem, o Birajara, a Isa, vocês ouviram bem a gente, o som tá bom, o meu, do Luiz Fernando...
Manda um joinha, por favor, para a gente saber. Ótimo. Lid Teles. Muito obrigada por participar, Lid. Não perca, a gente vai anunciar por aqui pelos canais quando acontecer essa maratona em breve, viu? Luiz, muito Beleza. obrigada. Cláudio, um abraço. Cláudio está aqui também. Tá. Não, beleza, acho que então ficamos por aqui, então. Aguardamos os próximos capítulos. Bom trabalho, boa sexta. Até Bom fim de mais. semana já, né? Opa, Aproveite. isso, vocês também. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.